Amém. 5:24. Capítulo 5, verso 24. É a escritura que nós vamos tomar nesta manhã. Antes de nós ler as escrituras, eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes, que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e deixa aquele joinha ali e também deixe seus comentários conforme o que você entendeu do que está sendo falado, Então, o nosso assunto nesta manhã é sobre primeira e segunda ressurreição. É que nós vamos falar um pouco nesta manhã com a ajuda do Senhor. Capítulo 5 de João, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Amém. Aleluia! Bendito e eterno Pai Celestial. Aqui está, ó Deus, essa escritura que nós tomamos nesta manhã para falar, Senhor, sobre primeira e segunda ressurreição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, nós observamos aqui que as pessoas falam de primeira ressurreição. Alguns dizem que ela sucedeu quando Jesus ressuscitou, que viram corpos andando. A Bíblia fala sobre isso. Mas não é sobre essa ressurreição que as Escrituras estão falando. Se nós atentarmos bem no que nós lemos aqui agora, vocês podem observar que aí está acontecendo uma ressurreição. Aconteceu, vem acontecendo e ainda está acontecendo essa primeira ressurreição. Vou voltar na leitura. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora, para chamar a atenção das pessoas que vão nos ouvir, que é muito bom essa parte, você ouvir, e você tirar um aproveito do que está sendo lido. Porque qual o problema de substituir a Bíblia Sagrada por qualquer livro? Gente, não é proibido se ler livros, mas quando se trata da palavra de Deus, a Bíblia ela está acima de qualquer livro. Ela está acima de qualquer livro. E não existe homem sábio na terra para colocar a sua exposição de letras acima das Escrituras. Isto é uma aberração e as pessoas deveriam estar atentas a essas coisas. A sabedoria do homem, a Bíblia chega a dizer que é loucura diante de Deus. E como podem alguém tomar a palavra de um homem e colocar acima da palavra de Deus? Isso é loucura. Então, Jesus disse: examinai as Escrituras, pois cuidado, ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, porque eu gosto de falar muito em minhas pregações sobre essa Escritura, porque ela é fundamental. E aonde é que examinamos as Escrituras? Nas Escrituras. Então ele diz aqui, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, agora veja, não é a palavra de qualquer pessoa, é a palavra de Jesus.
e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se as pessoas carnais lerem isso aqui, vai dizer que a Bíblia está se contradizendo, que ninguém tem passado da morte para a vida, que todos que morreram estão no sepulcro, e ninguém tem passado da morte para a vida. Eu fui questionado por um pastor, que disse assim: mas Jesus também, querendo dizer que Jesus é mentiroso, ou que a Bíblia está se contradizendo, ou que Jesus está se contradizendo para manter a fé em um homem corrupto que violou as Escrituras Sagradas e não pôde ficar com ela 100%, para manter a palavra de um homem, dizem isso. E ele disse que aquele que cresce nele nunca morreria, e as pessoas continuam morrendo. Que mente de um homem que está em uma liderança que guia um povo, que mente é essa, gente? Jesus disse que quem cresce nele nunca morreria e o povo continua morrendo. Gente, Jesus está falando de que morte? Qual é a morte que Jesus está falando? É uma morte literal? É por isso que a gente sempre tem que entender as Escrituras, que a Bíblia fala de coisas literal e de coisas que não são literais, coisas que são espiritual. Então, nessa Escritura que nós estamos falando aqui, é a mesma coisa. Quando Jesus disse: certamente eu sei que vocês são filhos de Abraão, depois ele diz: mas por não ouvir a minha palavra, vocês têm por pai ao diabo. Não estava se contradizendo, ele estava falando de uma parte natural e de uma parte espiritual. Então, aqui ele diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, olha bem, vem a hora, e agora é. Quando foi isso que Jesus falou? Vem a hora e agora é. Então estava ali com eles, já estavam ali. O quê? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Isso aqui é morte física? Alguém que morreu físico e vão viver? É disso que ele está falando? Não é que a voz dele não possa trazer o morto da sepultura, ele pode, mas ele está falando aqui de uma morte espiritual. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos em ofensa em nossos pecados. E quando ouvimos a voz de Deus através da sua palavra e damos crédito a ela, então o que foi que aconteceu? Nós recebemos uma ressurreição, deixando a morte do pecado e vindo para a vida. Uma ressurreição, primeira ressurreição, é isso aí. Nascido da palavra, como diz o apóstolo Paulo, não da semente corruptível, gerado de novo pela palavra. Aleluia. Então, amados irmãos, ele diz: é verdade vos digo que vem a hora, e agora é. Mas não houve ressurreição física quando Jesus disse isso. E não houve ressurreição, mas estava havendo ressurreição de mortos em ofensa no pecado, que estava ouvindo agora a voz dele e saindo da morte para a vida. Primeira ressurreição. Então, é todo mundo que sabe sobre essas coisas? A primeira ressurreição nós já passamos por ela. Aí quer dizer, mas quando se fala de primeira ressurreição, como é que a gente fica? Como é que a gente imagina? A gente imagina um quadro na mente da gente que vai acontecer. Ou coisas que já aconteceu com você próprio, você não se deu conta. Nós estávamos mortos em ofensa em nossos pecados, praticando obra das trevas. Mas quando ouvimos a voz de Deus, então
vamos dar uma chegadinha aqui em Colossenses. Colossenses 3, verso 1. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa é a Bíblia, viu? Eu não sei porque é que as pessoas trocam a Bíblia por livros. Meu Deus! Jesus disse: examinai as Escrituras. E eles estão dizendo: examinai as mensagens. Que a fé para o arrebatamento está nas mensagens. E Jesus disse: examinai as Escrituras, pois cuidai ter nela a vida eterna, e é elas que de mim testificam. Ah, meu Deus! Ajuda essa gente a acordar, despertar desse sono, Senhor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quando? Aonde é que se ressuscita com Cristo? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Agora, o que é que nós encontramos que é de cima do qual devemos buscar? Depois nós vamos prosseguir na outra parte, porque nós estamos na terra, mas nós ressuscitamos com Cristo para buscar as coisas de cima. Não quer dizer que nós não temos necessidade das coisas da terra. Bem entendido. Nós devemos praticar as coisas da terra, mas sempre buscando as coisas que são de cima. Nunca dando o primeiro lugar às coisas da terra, né? Porque são coisas que passam, são coisas que não vai permanecer, mas coisas que são de cima, isso sim, vão permanecer. Então, nós como cristãos, se nós já nascemos ou já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar o amor. De onde é o amor da terra? A terra não tem amor. O amor é de cima. Nós devemos buscar a paz. Aonde encontrar a paz? É na terra? A paz não é da terra, a paz é de cima. Aonde Cristo está? Buscar a temperança, o domínio próprio, a mansidão, a bondade, tudo que vem de cima. Aí nós analisamos pela palavra o testemunho de Jesus Cristo, como foi que ele se comportou quando esteve na terra, para nós agir da mesma forma, para que realizemos a obra que ele realizou. Então, irmãos, o oposto de tudo isso que eu estou falando aqui é da terra. É da terra. Aí você vê brigas, você vê orgulho, você vê inveja, você vê o homem desejando tomar o que o outro tem, fraudar o que o outro tem, são coisas da terra, não é lá de cima. Não é de lá de cima. Querendo matar o outro por causa do que ele tem, ou se alguém tira algo de alguém e quer matar também da mesma forma, isso tudo é obra da terra. Agora, a obra de cima não, é longanimidade. É suportar um ao outro em amor. Isso é obra de cima, porque Jesus fez quando esteve na terra. Quando eles estavam aí negando Jesus, e Jesus chegando para eles dizendo assim: tu me amas? Olha, a pessoa acabou de negar tem pouco tempo. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Então, Jesus está dizendo: tira o teu coração das coisas terrenas, das coisas naturais. Sai dessa morte do pecado, das coisas físicas, e vem para a vida. Receba a primeira ressurreição
ressurreição e cuida dos meus cordeiros para levar a eles essa palavra, para trazer a eles a primeira ressurreição, para que eles venham me conhecer através de sua palavra e ressuscitar comigo. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que coisa interessante, você estava morto no pecado, estava morto, recebe a palavra, aí agora você ressuscita para com Deus, mas para você receber, ter essa ressurreição, você agora tem que morrer de novo. Olha que coisa, uma troca de morte, estava morto no pecado, aí agora você vive para Cristo, para Deus, para a vida, aí você tem agora que morrer para o mundo. Nasce da palavra da morte para a vida e da vida para a morte. Uma transição, é nascendo e morrendo ao mesmo tempo. Que coisa interessante. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Agora, como é que quando Cristo se manifestar, nós vamos também manifestar com Ele em glória? Porque nós somos membros do seu corpo, Ele é o cabeça desse corpo. Então, quando Cristo se manifesta, que algo acontece, Cristo é glorificado e você é glorificado nele. Aleluia! Porque não é você que faz, é Ele em você fazendo. Então você faz para dar glória a Ele e você é glorificado nele. Não glória própria sua, mas a glória dele. Então ele prossegue. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra. Qual é os membros que estão sobre a terra? Físico. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Irmãos, se as pessoas entendessem isso, muitas pessoas hoje não iam fazer coisas secundárias, mas estariam aqui. Por quê? Estão mortificando a sua carne, a parte física. Então o desejo que a carne quer de domingo, ele não faz. Por quê? Porque ele agora vai fazer a vontade de Deus, alimentando a sua alma com a palavra, né? Alimentar a alma com a palavra. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele mostra a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Agora, essa prostituição, ela está envolvida em muitas coisas. Porque quando se fala de prostituição, se pensa logo no nome de mulher, né? Mas há muita coisa que envolve prostituição. O que é uma prostituição? Uma prostituição é uma coisa ilícita. Então, tudo que é ilícito não é lícito. Então, ele é uma coisa maligna. Uma coisa maligna. Então, é quando as pessoas deixam de fazer o que é certo para fazer o errado. Então, ela se prostitui. Deixa de ser o quê? Fiel para ser infiel.
levando na parte do homem e mulher, né? É uma mulher vulgar ou um homem vulgar que vive uma vida de qualquer maneira, não tem compromisso com nada. Hoje tem uma mulher aqui, hoje tem outra ali, hoje tem outra lá, e a mulher da mesma forma, assim, uma vida de prostituição, não tem limites, né? Não é justo naquilo que faz, é uma pessoa imoral. E assim vai. Concernente também a coisas materiais, tirar o que o outro tem, tudo isso se encaixa nessas coisas aí. Coisas ilícitas, elas se encaixam em várias maneiras. Então, continuando aqui. Parei aqui na avareza, que é idolatria. Outra coisa também que quando se fala em idolatria, pensa logo em imagem de escultura. Mas tantas coisas que as pessoas idolatram. Porque quando as pessoas colocam alguma coisa, um filho, um pai, uma mãe, um parente, um vizinho, uma casa, um carro, uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa que por causa daquilo ele não vai no culto, porque aquilo ali tem a primícia da sua vida, é uma avareza, é uma idolatria. Está deixando Deus para segundo plano. Agora, a Deus ninguém idolatra, porque Deus não é para ser idolatrado, Deus é para ser adorado. Deus é para ser adorado, mas as pessoas idolatram suas coisas. E isto não é bom. Aí agora no 6 diz assim, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, quem é esses filhos da desobediência? Às vezes nós falamos que é o mundo que bebe, que fuma, que joga, que faz... Não, irmão, peraí. Quem é que desobedece? Quem desobedece é aquele que é advertido, aquele que foi ensinado, aquele que foi orientado. O que nunca recebeu orientação, ele é um desorientado. Ele é um ignorante sobre o assunto, fazendo tudo na ignorância. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então Deus vai punir, Deus vai se irar com pessoas assim. Não, irmão, a ira de Deus é para mim, que sei o que é certo e o que é errado. Eu sei que é certo e faço errado. E a ira de Deus é para o outro lá que não sabe nada. Aí vamos trazer agora no natural. Nós vamos para o Detran, e aí passamos por todo o processo que é feito para poder adquirir uma habilitação. Aprendemos o que é correto no trânsito, o que não é correto, e começamos a agir de uma forma incorreta, e a lei de trânsito vai punir um outro que não tem nada a ver, que nem habilitação tirou, que não conhece nada sobre sinal de trânsito. Não, vai para aquele que violou a lei, que conhece, que já foi advertido, que já teve advertência. Então, aquelas pessoas que são advertidas, é para elas que vem a ira de Deus. Observe que Deus falava com Israel, mostrava as coisas para Israel, Israel se voltava e Deus se irava com eles, por causa que eles eram ensinados, nunca os que não eram ensinados, era para quem era ensinado. Então aqui, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então quem desobedece, gente, é quem conhece. Quem não conhece não desobedece, está fazendo na ignorância. Está fazendo a ignorância. Agora, se você é conhecedor, você não pode estar fazendo vistas grossas para aquilo que você sabe. Agora veja,
como é que ele está falando. Se é para nós ou se não é, para quem conhece ou não é. Nas quais também em outro tempo andaste, quando vivíeis nela. Quer dizer, falando de quem? Daquele que saiu da morte do pecado e veio para a vida. Então, nós andávamos no pecado, fazendo o que era errado, mas fomos advertidos, então saímos de lá. E por que voltar para lá? Só que em todos os sentidos de praticar o mal. Porque a Bíblia chega a dizer que quem sabe fazer o bem é apenas saber e não praticar comete pecado. Como a coisa é tão tremenda. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Despojai, ó, deixai tudo para lá. Se aparta disso, deixa isso de lado. Livra-se disto, de tudo que é maledicência, maledicência ou maledicência decente. Não mintais uns aos outros. Eu vi um quadro desse aqui recente de uma pessoa que nós trabalhamos juntos, podemos dizer assim, e houve um acontecido lá de um senhor que estava internado e partiu, e tem uma senhora que foi patroa dele e trabalhou muito tempo lá, então ela também não está muito bem de saúde, já com quase 90 anos, e aí procurando saber dessa pessoa, aí todo mundo escondendo, né? E ela sempre procurando esse rapaz para poder, e ele falando com o povo lá, disse: olha, se vocês não contar ela a verdade, eu vou ter que contar, porque eu não posso fugir mais, ela está me chamando e eu não vou mentir. Quer ver, uma pessoa que não conhece a palavra, mas tem temor de mentir. E hoje as pessoas estão abrindo a palavra e mentindo na maior cara dura. Mentindo na maior cara dura. Então, outros percebem que mentiu até ali, mas quando olha para trás, vem o peso do número de pessoas que ele mesmo constituiu com aqueles ensinamentos, e agora não tem coragem de ser verdadeiro com aquelas pessoas, porque sabe que as pessoas vão deixar. Aí, olha, vê, tem medo de perder dízimo, e assim vai. Isso é perigoso, gente. Isso é perigosíssimo. Acontece com muita gente, com a maioria, não é minoria não. Isso é em todos os lugares, não é somente na igreja não. Em todos os lugares as pessoas pensam, as pessoas têm medo de perder. Mas não sabendo o que é perdendo que se ganha. Eu prefiro, irmãos, perder todo o dinheiro daqui dessa terra, mas não perder a vida que eu recebi. Não perder esse valor dessa ressurreição adquirido. Não, jamais. Então, ele diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem. Mentira era do velho homem. Era quando ainda estava morto no pecado. Não havia ressuscitado com Cristo ainda. Então ali estava mentindo. Estava fazendo tudo que era de errado. Mas agora não. Agora Cristo nos chama agora e nos ressuscita nessa primeira ressurreição de uma morte para a vida, no qual ele disse que aquele que crê nele passou da morte para a vida. Então ele diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Já despiste. Então já tirou, já se limpou disso, né? Agora já revestimos de uma nova vida, já revestimos de um novo ensinamento, já revestimos de nova
de novo comportamento. Por quê? Porque aquele velho comportamento era quando estavam ainda mortos em pecado. Aí ele volta e diz assim: e vós vestiste do novo, quer dizer, já foi despido do velho homem com os seus feitos, e agora vos vestido do novo, que se renova para o conhecimento. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer, já despiste do velho e agora vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Agora veja o que ele diz aqui. Se Deus vai deixar os gentios para tratar com Israel, vê o que essa escritura diz aqui. O 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo veio para quê? Ele veio para todos quanto receberem, João 1,12. Serem dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas isso é só para os gentios, não, os judeus também. Os judeus que receberem a Cristo, a eles também é dado o direito de ser feito filho de Deus. Judeus, grego, gentio, seja lá quem quiser receber a Cristo, é dado direito. Foi aberta essa porta. Mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, foi o que nós falamos, né? Longanimidade, ser longânimo. Nunca ser aquela pessoa que corta na cepa assim a frio. Ser longânimo, tenha paciência, espere, deixa a coisa acontecer. Não vá na frente, não tente resolver. Deixe Deus no comando. Então ele diz aqui, ó. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão é uma das coisas que nós todos precisamos, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. É uma coisa tremenda. Será que as pessoas que dizem que fazem parte da noiva e que são eleitos de Deus e que vão subir no arrebatamento, será que essas pessoas estão cumprindo essa escritura aqui? Não, mano, só Deus sabe não. Nós sabemos. Uma pessoa que liga para uma outra pessoa e chama de covarde, diz um monte de coisa, está cumprindo isso aqui?
diz liberdade só porque aquela pessoa deixou de crer em um homem para crer em Deus. Está incluído isso aqui? Suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Oh, glória. E perdoando-vos. Irmão, se eu tenho Deus, eu perdoo meu irmão. Aleluia. Se eu tenho Deus, eu não corto meu irmão a fio da espada, não. Ah, se vocês gostam das escrituras, é uma escritura dura para você aí. A porca voltou ao lamaçal e o cachorro ao seu vômito. Por que a pessoa dirigiu essa palavra? Eu disse para a pessoa, não está me dizendo nada, sabe por quê? Que eu não voltei a vômito nenhum. E muito menos palavra nenhuma. Eu estou em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aí quer dizer que voltar à lama é deixar a mentira de um homem. Ou um homem com suas mentiras. Aí é voltar à lama, né? Eu estou voltando ao que? Ao mundo. Eu estou voltando a um evangelho fajuto, mentiroso, anticristo, que é antibíblico, antipalavra. Não. Estou no evangelho, palavra, fazendo parte desta primeira ressurreição. Mas as pessoas precisam de amor. Eu estou expressando aqui, mas não estou com ódio. Deus sabe do que eu estou falando. Primeiro quem sonda meu coração é Deus, Ele sabe como eu estou falando. Eu estou falando que as pessoas não estão encaixadas aqui no que ensina, no que prega. Não terminou ainda não, ó. Ele ainda continua falando. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade. O que é caridade? Amor. Revesti-vos de amor. Que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é o quê? Amor. E o cristão deve revestir de amor. Aleluia. Irmãos, eu fico com o coração doído quando eu se aproximo de pessoas que você precisava conversar, não brigar, não atacar, não bater como eles dizem. Que nós, está batendo, está atacando, não. Está defamando. Não, gente. É mostrando a verdade das Escrituras. Alguns dizem assim, fica para você. Gente, o que eles estão fazendo com essas atitudes, irmãos? Aí proíbe as pessoas de conversar com a gente para não ouvir a Bíblia. Isso é desesperador, mas a gente não pode invadir. A gente não pode invadir. Quando você começa a falar da palavra, as pessoas chegam a dizer que não tem problema. Como eu ouvi pessoas dizer que a semente da serpente não tem nada a ver se crê ou se não crê com a nossa salvação. Realmente não tem. Mas o problema é que através dela as pessoas acreditam que Deus enviou um profeta porque revelou tal coisa. O problema está aí, gente. O problema está aí em dizer que o anjo de Apocalipse 17 é um anjo terreno, um homem que trouxe uma mensagem, desde quando é o sétimo das 7 trombetas, tocando sua trombeta. Ah, mas isso aí não tem nada, não interfere na salvação. Interfere sim, irmão. É doutrina. Então, dizer que as 7 igrejas da Ásia são 7 eras e intitula 7 mensageiros. Pastor muito sábio, muito conhecedor de Bíblia e de mensagem, como eles dizem, foi interpelado por um pastor novo que citou sobre essas questões.
E o assunto encerrou, porque ele não quis tocar nesse assunto, porque não tem argumento. São coisas de homem. Contra fato não há argumento. Então é o que está escrito. É o que está escrito, mas eles não querem o que está escrito. Eles querem o pensamento de homens. E você é taxado como descrente, mais ou menos isso, um descrente da palavra dele quando você está com a palavra. E eles taxam você de descrente. Meu Deus, é terrível. E alguns conversam amigavelmente, não quer tocar no assunto, coisa e tal. Se tocar no assunto, às vezes quer desconversar, fala que não tem nada não. E outros não querem conta mesmo, não querem nem saber. É como que você fosse um herege, porque você deixou o mundo para seguir a Cristo. Muitos estão nessa concepção. Aí veja, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, caridade, que é o vínculo da perfeição. Agora veja, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo. Que corpo é esse? Cristo. Domine em vossos corações e sede agradecido. Seja agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos um aos outros, com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Que graça é essa? Alegria, prazer, algo espontâneo, fazendo tudo desta maneira. E quando fizerem por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Então, amados irmãos, voltando na nossa escritura principal, que foi João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, quem estava morto naqueles dias com Jesus estava ouvindo a sua voz. E a voz dele ainda continua através da sua palavra, porque a voz de Deus é a sua palavra. E todos que ouvirem a sua voz através da sua palavra viverão. É por isso que as pessoas estão trocando a voz de Deus, que é a palavra, por a voz de homens, e estão morrendo. Agora, gente, religiosamente são intocáveis. Religiosamente tem um procedimento tremendo. Vive acima, concernente à reprovação das coisas do mundo. Mas quando se trata das coisas de cima, do qual ele diz: se tu ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que estão de cima, você não encontra na qual dela há o amor. Aí está o problema. Aí você encontra em suas atitudes, em suas ações, em sua maneira, a manifestação do que está ali dentro. É de lá de cima ou é daqui da terra a manifestação? Se eu tenho ódio de alguém no meu coração, então é de lá, é daqui. O ódio é daqui. Se eu tenho inveja,
é daqui. Se eu olho com desprezo o meu irmão, é daqui. Aí você vai procurando algo de lá de cima, você não encontra, gente, no qual Cristo está à destra de Deus. Buscar as coisas que estão de cima, pensar nas coisas que estão de cima. É isso que nós precisamos manifestar como pessoas ressurretas em Cristo. As pessoas precisam encontrar em nós o que nós acabamos de ler. Então, a segunda ressurreição é aquela que vai acontecer quando Cristo vier nas nuvens, que a Bíblia diz que todo olho o verá. Agora, há um ensinamento aí dizendo que há um arrebatamento secreto. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei assim meio assustado. Não há um arrebatamento secreto? Está escrito em que lugar da Bíblia? Esse arrebatamento secreto. Isso foi uma visão, um sonho que alguém teve e hoje que o povo prega como se fosse da Bíblia. É brincadeira uma coisa dessa? A Bíblia diz que todo olho verá. E aí você sabe o que é que o pessoal diz que todo olho verá? Diz que todo olho verá quando ele vier para o milênio. Mas não é isso que a Bíblia diz, não. Porque não há 2 ou 3 eventos como as pessoas falam. Então, nós temos que entender uma coisa. Essa vinda de Cristo, essa nova Jerusalém que desce do céu, ela não é física. Ela não é física, ela é espiritual. Ela é espiritual. Então, muitas coisas que as Escrituras nos ensinam, ela é espiritual, não é física. É por isso que muita gente não compreende. Então, a mesma coisa, essa primeira ressurreição, ela não é física, ela é espiritual. Agora, a segunda ressurreição, ela é física. Física entre aspas, né? Porque você vai ser tirado do pó, mas você não vai receber aquele corpo que você foi com ele para o pó. Você tem um novo corpo, no qual Jesus disse que ele foi preparar lugar. Né? Esse lugar que ele foi preparar são corpos, no qual cada um tem o seu corpo celestial. E não corpo terreno, porque senão seria daqui. Senão seria daqui. Então, na verdade, primeira ressurreição e segunda ressurreição, nada disso é físico. Corrigindo o que eu falei primeiro, seria físico, mas não é físico. Né? Então, a ressurreição do qual o Evangelho está se referindo é isso. Ressurreição física foi de Lázaro. Porque saiu do túmulo e voltou a andar no meio das pessoas do túmulo. Voltou a andar no meio das pessoas, conversar, comer, fazer a mesma coisa. Então, quando Jesus disse, deixa eu ver se eu acho aqui para nós encerrar esse assunto agora. Essa escritura aqui parece que não tem nada a ver, mas ela tem tudo a ver. Capítulo 14, verso 8 de João. Que disse esse ano, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele só conseguia ver o físico, a carne, o corpo. Eles conseguiam ver um homem que havia nascido como criança no ventre de uma mulher, crescido ali naquela província,
Era a única coisa que eles podiam ver, mas não podia ver o que estava dentro daquele corpo realizando obras do céu, realizando obras de Deus, realizando obras de cima. Eles não conseguiam ver, então estava vendo só apenas o homem. É o que muitos conseguem ver. Consegue ver o homem, não consegue ver o que vem, o que é de cima, ou seja, o que é espiritual. Não está pronto para poder discernir que ele estava manifestando o que nós lemos em Colossenses 3. Amor, mansidão, ele era manso. Temperança ele tinha o tempo todo. Controle de situações ele tinha. Domínio próprio ele tinha. Ele tinha amor. Ele olhava para as pessoas e compadecia das necessidades das pessoas. Ele nunca revidava os seus adversários. Quando se levantava contra ele, ele nunca revidava. Então ele foi exemplo para nós. Então nós ressuscitamos com ele. Essas coisas nós temos que buscar. Aí nós vamos examinar as escrituras aonde Jesus está falando e vamos ver os seus feitos, vamos ver suas qualidades como homem e como Deus ao mesmo tempo, e vamos ver se nós estamos se aproximando disso, porque precisamos aproximar disso. Mas quando você vê filho ficando contra pai, pai contra filho, por causa de quê? Por causa de homens. Não é por causa do evangelho, não. É por causa de homens. Se fosse por causa do evangelho, eles estariam amando a palavra e amando o próximo. Genro proibindo netos de ir para a igreja do sogro que é pastor. E assim vai. É uma guerra. Agora, as pessoas até lêem as escrituras, não, mas Jesus falou sobre isso. Sim, mas vamos ver o que era que Jesus queria dizer com isso. Não penseis que vim trazer paz, mas guerra. Mas espera aí. Jesus, ele veio causar guerra? Não foi isso que ele disse. É porque a palavra de Deus, ela causa guerra, porque as pessoas querem confrontar com ela, e quem tem a palavra é alvo, e as pessoas guerreiam com quem tem a palavra, mas quem tem a palavra não guerreia, ou seja, no sentido de atacar, de atingir, não. Quem tem a palavra, dá a palavra, e a palavra, ela é para resgatar e não para matar. Então, é nesse sentido que Jesus falou. Não é as pessoas estarem brigando um contra o outro e dizendo, não, mas Jesus falou que ele veio trazer guerra, que ele veio trazer separação entre pai e filho. Espera aí, mas tem que saber, tem alguém aí que não está alinhado com a palavra, está cumprindo essa escritura, mas não está alinhado com a palavra, porque se alinhar com a palavra, vai amar. E é aí que você mostra a sua diferença, que você realmente está em Cristo. É aí que você mostra. Abraçar as pessoas, receber as pessoas com amor, com carinho, com alegria. Você mostra que isso estava dentro de Jesus. E isso deve estar dentro de nós. Né? Então, eu recebi um pessoal uns dias atrás aí, e o irmão chegou para mim e falou assim, rapaz, é bom estar com o senhor, porque o senhor continua aquela mesma pessoa alegre, eu só tenho a melhorar. Eu não vim para piorar, eu vim para melhorar. Eu estou com Cristo, eu estou alimentando de Cristo da palavra. Eu estou a cada dia buscando compreender o que a palavra me diz. Eu estou buscando isso. Então, se eu já ressuscitei com Cristo, eu tenho que buscar as coisas de cima. As coisas de cima não é tristeza.
As coisas de cima não é maltrato. As coisas de cima não é estar emburrado com as pessoas. Não. As coisas de cima é tratar o outro bem, fazer bem aquelas pessoas que se aproximam de você, para eles terem vontade de voltar de novo, como eu ouvi ontem. Pessoas dizem, foi bom estar aqui com o Senhor. Eu digo amém, volte quando quiser. Então isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso, né? A gente trata do mesmo jeito. Não estão vendo esses que me maltratam aí? Chegar na minha casa eu trato com amor, com carinho, não tenho nada contra eles. Eu sei que ali atrás tem um espírito. Eles não dão conta de ver, mas se eu estou vendo, eu dou conta de respeitar e tratar bem, que esse é o meu papel. Se as pessoas não têm esse papel, porque não têm o amor, porque não está cumprindo as escrituras, mas eu tenho essa responsabilidade, porque eu conheço, estou vendo que é dessa forma, e creio, e sei que isso não é minha como humano, mas é manifestação de Cristo em minha vida. Eu tenho a obrigação de amar e tratar bem. Então, primeira ressurreição se dá através da palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, então você passa da morte para a vida. Você sai das práticas do mundo para entrar nas práticas de Deus que são de cima. Aqui da terra você está decidido, você já se limpou de tudo, deixou para trás, agora é nova pessoa, nascendo de novo, né? Como foi dito a Nicodemo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas nós somos ricamente abençoados, rogamos as bênçãos do Senhor a todos que ouvirem e ir até o final. Grande Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a tua bondade, ó Pai, é a causa de nós não sermos consumidos. Nós pedimos que o Senhor continue nos ajudando, Pai, e dando a nós amor, para nós amar aqueles que olham para nós com desprezo. Nós não queremos ser assim, Senhor, porque o Senhor olhou para nós e nos amou, quando nós estávamos ainda mortos, em ofensa em nossos pecados, e ouvimos a tua voz, como o Senhor diz, que aquele que ouvir a tua voz, ainda que esteja morto, viverá. E eu estava morto, Pai, mas ouvi a tua voz, e hoje estou aqui vivo para te adorar, para poder, ó Deus, aprender mais de ti, para prosseguir, se não do teu povo, aquilo que está escrito, e examinando cada dia mais as tuas escrituras, na qual o Senhor ordenou que fizéssemos, por qual cuidar nela a vida eterna, e é elas que testificam do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.